Eu quero te convidar a abrir a Santa Escritura em Gênesis. E hoje a gente vai começar do começo. Então você vai abrir Gênesis no capítulo de número 1, verso de número 1. Talvez você nunca leu essa parte da Bíblia, o que é um problema já. Nick, eu não sei onde está Gênesis 1:1. A gente começa a entender uma crise aqui. Quem não tem Bíblia, levanta a mão. Isso, pega do celular agora, tecnologia. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Quem não procurou, pede perdão. Vai, não peques mais. Obrigado. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. No princípio, Deus criou os céus, fala céus. E a terra, fala terra. Verso de número 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se você puder fechar os seus olhos agora e abaixar sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos agora o seu Espírito de revelação sobre nós. Abre os nossos olhos espirituais e abre os nossos ouvidos espirituais. Nos ajuda a entender esse texto, não só como palavra, mas também como revelação dada pelo Senhor. Abre agora o nosso coração como solo fértil. Toda dúvida, nós cancelamos agora pela autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de confusão, nós cancelamos agora pela autoridade do nome de Jesus. Nos dá revelação enquanto nós lemos o texto, em nome de Jesus. Amém. Quero me apresentar propriamente. Meu nome é Nick. Se você não me conhece, ele continua sendo Nick. Eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, mais cheirosa, cheia do Espírito Santo, que fala em línguas estranhas e gira no manto, porque eu sou pentecostal. E eu espero que ela esteja... Está sendo transmitido isso aqui? Não ou sim? Se tá, ela achou o link, porque ela me ama e vai estar assistindo. Se não tá, ela está procurando, tadinha. Perdão, amor. Não tá? Então ela não está me assistindo claramente. Obrigado por me avisar. Eu estou aqui muito feliz de poder estar em Goiânia, terra boa, terra de avivamento. Quero agradecer ao pastor Mac, que eu não sei por onde ele está, como o Espírito de Deus pairando, ele está por aí. Quero agradecer também a toda a liderança, é um prazer estar aqui. Eu faço parte da Zion Church, liderada pelo pastor Teófilo Hayashi e pela pastora Júnia Hayashi. Também tenho o prazer... Senta, gente, fica de pé não. Obrigado por sentar. Eu tenho o prazer de trabalhar no Dunamis Movement como head de marketing, cuidando de toda a comunicação e de tudo que a gente produz para poder impactar uma geração. E também tenho o prazer de liderar os adolescentes da minha igreja local, o pessoal do Flow, o pessoal que tem 15, 16 e 17 anos. Se você tem essa idade, levanta a mão. Isso, todos os delinquentes. E eu quero te convidar a refletir sobre o que você acabou de ler. Talvez a gente se confunda um pouco. Eu quero já te avisar. Eu não sou um pregador motivacional. Eu me considero um pregador desmotivacional. Porque eu não estou aqui para tentar te convencer de que isso aqui é verdade. Eu acho que quem convence é o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas eu vou te garantir uma coisa, até o final do tempo que eu tenho, ou você vai sair daqui queimando por Jesus, ou você provavelmente vai sair com raiva de mim. Não precisa bater palma, não bate palma, come o tempo, tem pouco tempo. Obrigado. E, por fim, eu quero que você gaste a sua adolescência, não sendo mais um cristão que frequenta um salão, mas sendo uma pessoa que parece Jesus. E tem uma diferença profunda entre você frequentar um espaço e claramente dá para perceber quem veio para frente porque quer pular
e quem veio para frente porque sabe adorar. Você acha que a gente não repara? Cadê o pessoal do Céu na Terra? Eles se foram? Tá ali, ó, cheios de Deus. Você acha que quando o cara está pedindo para você levantar a mão pela 12ª vez, o que ele está tentando te ensinar é, por que você está na presença dos reis e você está olhando a cor do telão? Brother, acorda, o seu celular não pode apodrecer seu cérebro. Não é possível que vocês não conseguem fechar o olho durante uma oração. Ou você acha que eu não reparei que na hora que eu peço para você orar para começar a pregação, você nem consegue ficar no lugar? Vamos entrar na presença de Deus. Se a gente for entrar na presença de Deus agora, você consegue ficar 30 minutos de olho fechado na presença do seu Pai? Ou te incomoda o silêncio? Vocês estão comigo? Pessoal, vamos adorar o Rei dos Reis. Yes, come on, haha, shei, po, po, pi, pi, yo, yo, ei. Só que na segunda música você está assim, ó. Aí ele fala, bota a mão pro alto, você faz assim, ó. Aí ele canta, aí você, tá. Esqueci, né, tá no louvor, é para cantar. Sabe por quê? Porque a gente está confundindo um número musical com dar atenção ao digno de tudo. Deus não precisa competir com a sua atenção, Deus não precisa de você. Não confunda a estatura do salão. Não é você que está recebendo uma boa experiência. Não é você que está recebendo um bom louvor. Eu espero muito que você não tenha opinião sobre o louvor deles. Porque não era para você. É que eu acho que o louvor não foi bom. E quem te perguntou? Você nunca foi o alvo. Sabe, não gostei. Ele estava com uma regatinha tocando rock and roll. Sabe, cara, Deus não toca rock and roll. Na verdade, Deus toca chofar. Calma, meu amigo Penteca. Existe uma diferença, e de verdade, para você que ficou sentado durante o louvor, mano, com uma vergonha na sua cara. Desculpa, perdão. Eu sou pregador itinerante, eu não vou voltar aqui tão rápido, tá tudo bem. Não, de verdade, você estava sentado para quê? Porque te cansou ficar de pé por 40 minutos? Me poupe, vai para casa. Ei, isso aqui não é seu clube social. Não fala durante o louvor, não fala durante a palavra. Sai do celular. Não bate palma. Isso aqui não é para você fazer barulho, é para você aprender a estar na presença de Deus. Ninguém vai se esforçar para você ser salvo. Ou você quer, ou vai embora. Irmão, acorda. Tudo bem? Não, relaxa, pô. Não, você está em casa. Eu que estou aqui na sua igreja. Não tem cadeira aí. Vai zoar muito a hérnia. Senta no chão. Isso, boa. O adolescente. Nick, mas por que você está falando tão duro? Porque eu tenho medo. Eu tenho medo da gente ser uma geração muito entretida, com uma estrutura muito boa, mas com pouca paixão. Eu tenho medo da gente ter pregador que tem muito seguidor, roupa maneira, fala bem, mas que não faz a gente sair daqui mais apaixonado por Jesus. Eu tenho medo da gente ser uma geração que olha para a mulher do coque, que passava orando a madrugada inteira e acha que aquilo ali só é uma piadinha modista pentecostal. A gente pode até cantar mais alto, mas será que a gente tem vida de oração? Será que a gente tem vida de jejum? Será que a gente se debruça na palavra? Será que quando a gente abre Gênesis no capítulo 1, no verso de número 1, o texto de abertura do livro mais importante da história, será que a gente é inundado de revelação ou a gente só está lendo mais um texto que mandaram a gente ler? Meu irmão, ninguém está aqui para te entreter.
Isso aqui não é o seu clube para passar seu sábado e final de semana. Isso aqui se assemelha muito mais, de acordo com a própria Escritura, com um quartel de guerra. Você está aqui para ser preparado para uma guerra que vai durar os próximos 80 anos da sua vida. Quando você sai dessa porta, você não está entrando no mundo rosa do Barney. Você não está entrando no mundo onde você está, yes, haha, Jesus me ama, wow, come on, Não, meu irmão, você está entrando na guerra dos principados e potestades do ar, onde a sua cabeça é prêmio. O inferno não dorme, o inferno não tem turno duplo, o inferno trabalha. Assim também deveriam ser os filhos de Deus. Porque a pessoa que não está aqui nesse salão, que talvez faça parte da sua escola, e que você vê ela todos os dias, ela só tem um destino caso ela não conheça Jesus: inferno. E todos os dias, você vai para a escola às 7 da manhã, e olha para uma pessoa a qual o único destino dela é condenação eterna. Isso não move o seu coração? Então parabéns, você é um cristão cauterizado, que diz que ama quando olha para um púlpito, mas não consegue ser amor quando olha para alguém que está morto. Vocês estão comigo? Sabe por que eu preciso jogar sua real, meu irmão? Porque você tem uma janela curta de tempo. Pode deixar, é meu intuito. Você tem uma janela curta de tempo para tomar decisão. Você está aqui porque você está aqui porque você é movido por convicção e fé, ou você está aqui porque a vibe é boa? Se é porque a vibe é boa, eu já vou te anunciar o que vai acontecer. Relaxa que você vai ser pego. Ou por aqui, ou por lá. Gente, não tem área cinzenta. Não existe meio termo. Não tem purgatório. Não tem espaço no meio. Ou é reino de maravilhosa luz, ou reino das trevas. E é exatamente falando de dois reinos que a gente vai ler de novo Gênesis no capítulo 1, verso de número 1. Eu falei que eu era um pregador desmotivacional. E agora que você claramente está desmotivado, passarei meus próximos minutos te motivando. Pode ser? Ah, que legal. Abre aí em Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Não é tão difícil achar, está no começo. Quem não procurou, pede perdão. Vai, não peques mais, pega do amiguinho do lado. Obrigado. Gênesis 1, verso de número 1. No princípio, Deus criou os céus e a... Agora para olhar para mim aqui só um segundo. Deus criou os céus e a... Então por que ele cria o céu de novo 7 versos depois? Vem comigo. Abre aí em Gênesis e começa a ler comigo. No capítulo de número 1, a gente vai aqui para o verso de número 8. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Peraí, por que ele cria o céu 2 vezes? Vocês estão comigo? Se você fala inglês, você sabe que quando você canta sobre o lugar que nós vamos, você não fala a mesma palavra de quando você fala que o céu está bonito. Em inglês existe uma diferença. Quando você fala que o céu está bonito, você vai usar a palavra sky. Sky is beautiful. Olha lá. Agora, quando você fala que você vai para o céu, você usa uma outra palavra que é heaven. Por quê? Porque existe na língua inglesa uma distinção entre céu físico e céu espiritual. Fala físico e fala espiritual. Então, quando a gente lê Gênesis no capítulo 1, eu preciso me debruçar para entender que a palavra que está sendo usada aqui não é sky, é heaven.
E o que Deus está fazendo no primeiro verso do seu livro, que diz quem Ele é que Ele está criando céu espiritual e terra. Ele está dividindo matéria e espírito. E quando Ele divide matéria e espírito, Ele continua no verso de número 2. Gênesis capítulo 1, verso de número 2. Leia comigo. Quem achou, fala achei. Quem não procurou até agora vai ter que ter um arrependimento profundo, tratamento de caráter. Verso de número 2 diz o seguinte: era a terra sem forma e vazia, fala vazio. Trevas cobriam a face do abismo, fala trevas. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, certo? Peraí, só uma coisa. O que estava sobre a face do abismo? Não? O que estava sobre a face do abismo? Vamos lá, pessoal. O que estava sobre a face do abismo? É que eu acho que eu me perdi no texto. Em que verso fala que Deus criou trevas? Então, como é que eu estou vendo algo que acontece se Deus não criou? Vocês estão comigo? Agora percebe o que está acontecendo aqui. E se você não prestar atenção, vai ficar um pouco difícil. Meu irmão, já que você não tem cadeira, fica de pé, vai. Já era, fica de pé. Não é que não compensa, eu mandei você ficar de pé, você vai ficar de pé. Não, não tem essa, você vai ficar de pé comigo. E daí? Eu também, vem cá. Não tá, você vai ficar aqui comigo. Vem comigo, eu vou te dar um exemplo. Não, eu quero ele. Vergonha não é de Deus. Aqueles que se envergonharem de Cristo, Cristo se envergonhará deles. Agora sim. Gente, eu vim de Osasco em São Paulo. Você não olha para minha cara e fala, não vou, você vai. Qual é o seu nome? Enzo, a paz. O Enzo é grande, então ele vai representar aqui o que está acontecendo. Que Deus acabou de criar a terra. Você é um cara forte. Então, não, você é assim, para com isso. Percebe o que está acontecendo? Deus, Ele olha para a face do abismo, certo? E Ele vê o quê? Fala trevas. Só que o Espírito de Deus está sobre a face das... Espera aí. Então quer dizer que a terra está aqui, Deus está olhando para cá, e Ele está olhando de fora, fala fora. Então, a partir do momento que Ele cria matéria e separa de espírito, Ele olha para aquilo que Ele criou, e a terra era sem forma e aqui você percebe qual é o resultado de tudo que Deus não está dentro. Ele olha para aquilo que Ele não está, e Ele vê? Deus não criou trevas, mas a partir do momento que Deus sai de algo, tudo que é vazio tem trevas. Pode voltar, Enzo, eu já te chamo daqui a pouquinho, viu? Não doeu, foi lindo. Nick, mas o meu amigo vai para o inferno. Vai, mas ele é bom. Mas ele é vazio. E se ele é vazio, ele tem trevas. E é importante destacar, para a gente não confundir a parte com o todo. Não, mas até uma pessoa boa vai para o inferno? Hã? Uma pessoa boa? Quem é bom? Não, é que meu amigo é legal. É que meu amigo ele é gente boa. É que meu amigo é generoso. Não é que eu conheço uma pessoa que cuida dos pobres. Não vamos confundir generosidade, caridade, benignidade com ser bom. Essas são partes, não o todo. Bom é Deus. Porque bondade é um atributo de Deus. Deus, Ele não é um pouco bom. Ele é bom. Assim como Ele é, fala amor. E é por isso, meu irmão, que se você é adolescente, você tem que segurar seu facho, porque você não ama ninguém. Hã? Nossa! Meu irmão, eu lidero adolescente há 10 anos. Eu cansei de vir para retiro, o chapa chegar para mim e falar assim, Nick, cara, aconteceu um negócio. Eu estava no meio do louvor, e aí eu olhei para frente, e mano, eu achei ela. Calma, Nick, ei, você não está entendendo. Na hora que ela levantou a mão para adorar, eu falei, uau.
eu nunca vi alguém adorar assim. Aí o filisteu, de 14 anos, olha para mim e fala assim: sabe, Nick, eu nunca senti algo assim na minha vida. É óbvio, você tem 14 anos, é normal, as coisas estão acontecendo ainda. Sabe, Nick, eu nunca amei alguém dessa maneira. Parece que você tem 48 anos e seu nome é Sueli. Tem 12 netos e uma vida na lavoura. Sabe, eu nunca amei alguém assim. Meu irmão, a vida acabou de começar, calma, vai acontecer muitas vezes. Aí a pessoa fala: sabe, eu sei que é amor. Nick, essa é a mulher da minha vida. Aí eu falo assim: se é a mulher da sua vida, 1 Coríntios no capítulo 13, o verdadeiro amor tudo suporta e tudo espera. Então espera os próximos 10 anos para você casar. E aqui, eu posso falar o que eu quero? Eu tenho liberdade? Tá bom. Meu irmão, se você namora adolescente, você é profundamente... Eu ia usar uma outra palavra que eu só uso em São Paulo. Você é profundamente incompetente. Nick, como assim? Porque é óbvio que você não vai casar com a pessoa que você está namorando com 16 anos. Ai, Nick, não é você que diz isso. Não, são as estatísticas, meu amiguinho. Porque você só... Sabe o que os dados falam? Que dentro da igreja, apenas 0,5% dos namoros que começam antes dos 17 anos viram casamento. Ah não, Nick, é que com a minha história vai ser diferente. Não vai. Você não é tão especial assim. Ah, Nick, mas sabe, nossa, eu gosto demais dessa pessoa. Então espera até o momento certo para namorar. Ou peraí, você está me falando que você namora com o dinheiro dos seus pais? Não, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você está falando que essa é a pessoa da sua vida e você vai construir família, mas você nem tem um emprego? Não, peraí. Você está falando que você não consegue ficar uma semana sem assistir pornografia e você vai segurar 6 anos de namoro em santidade? Ah, me poupe. Me poupe. Sabe o que falta, meu irmão? Falta domínio próprio. Falta você olhar e falar assim, ó, eu sei que esse sentimento que está em mim é um sentimento que Deus colocou, porque que bom que você se sente atraído por uma menina se você é um menino, e que bom se você se sente atraído por um menino se você é uma menina. Isso é natural, é saudável, mas tem o tempo certo. E se você está tentando namorar quando você deveria estar aprendendo, irmão, você não está aqui para ter elos relacionamentais. Você está aqui para construir sua base de fé. A igreja não é o seu palanque do Tinder. E ó, eu vou falar como se eu estivesse no meu grupo de adolescentes. Eu não vou abençoar namoro que é profundamente emocional e não espiritual. Ah, Nick, mas eu sei que ela é a mulher da minha vida. Então, meu irmão, faz igual ao meu amigo Daniel Lucchini, que esperou 6 anos para namorar a menina que ele conheceu com 16 anos. E com 22 anos, com emprego, terminando a faculdade, conseguindo construir família, namorou por 1 ano, noivou por 1 ano e casou. É assim, ó, foi tipo assim, ó, suave, bora, fechou, da hora legal, pum, explodiu, acabou, é isso. Ah, é que eu vou namorar por 6 anos. Então eu vou te dar um outro dado. Sabia que todos os namoros que duram 5 anos, eles não acabam em casamento? Nick, você está mentindo. Não tô, é o Barna, que é o maior instituto de pesquisa cristão do mundo. Então, sabe o que é amor? Amor é proteger, amor é guardar, amor é zelar. Se você ama essa pessoa de verdade, então faz aquilo que é certo, não aquilo que você quer. E aqui ó, para todas as meninas, se o cara não consegue segurar a mão e respeitar a sua integridade sexual, ele não vai ser um marido decente para você. Eu te garanto que se a mão boba dele é tão rápida, ele não é sacerdote do lar de ninguém não. E se você é homem, você vai ser homem de verdade, porque o mundo não te trata como criança. E eu não prego para adolescente como se eu estivesse pregando para um salão de criança. Vocês não têm mais 11 anos, mano.
O mundo trata vocês como adulto. Então o mínimo que eu posso fazer é te tratar como adulto também. Não se perde na sua emoção. Se você é homem, com 15 anos, você já deveria estar trabalhando na época de Jesus. Só porque eu nem vou abrir o parênteses de que Maria engravidou de Jesus com 14. Porque naquela época se tornava homem e mulher perante a sociedade com 15. E você com 17 não consegue nem pagar uma conta na sua casa. Sabe por quê? Porque a igreja não vai te domesticar. Ela não vai te fazer um jovem infértil. Ela não vai te fazer uma pessoa que é improdutiva socialmente. O evangelho não veio para te castrar. Ele veio para te fazer um ser humano funcional. Já aproveita aqui, ó. Você que está aqui e não quer fazer faculdade, vai se arrepender. Brasil não precisa de gente empolgada. Brasil precisa de educação e estudo. Se você quer glorificar Deus, Deus merece filhos inteligentes. E vou dizer mais, não vem cantar que Deus... Eu estou pegando pesado demais? Tá bom. Não vem pregar e cantar, nossa, Deus do impossível, faz tudo. Mas na hora de você pegar o vestibular, você acha que você não consegue passar em federal, você vai fazer Unisquina. Peraí. O pai de tudo, provedor de tudo, ele não é capaz de fazer você passar na melhor faculdade do seu estado do Brasil? Eu acho que a gente está numa crise de fé. Meu irmão, eu oro por uma geração que persegue as melhores posições, não porque a gente quer ficar milionário, mas porque a gente vai ocupar o espaço que por muito tempo foi usado para humilhar o nome de Cristo. E o papel dos filhos é o ministério daquele que os salvou, o ministério da redenção e reconciliação. Vai para o mercado de trabalho, vai fazer faculdade e vai ser luz lá dentro. Deus não te chamou para você ser um crente que só vira a madrugada orando. Ele te chamou para você virar a madrugada orando e às 7 horas da manhã se arrumar para ir para o seu trabalho ser luz. E talvez você não entenda o que é uma teologia do trabalho, mas a gente já vai chegar aqui. Você não é um jovem feito para ficar na sua casa jogando videogame o dia inteiro. Nick, eu sou menina, eu não jogo videogame. Você entendeu? Porque o que estão pregando pra gente é que ser cristão é pular no louvor e a gente simplesmente postar hashtag Jesus, hashtag love, Filipenses 3,17 na minha bio do Instagram. Sabe o que é ser cristão? É se apegar no ministério de William Wilberforce. Um homem que ao ter um encontro com Jesus na universidade, no grupo estudantil com John Wesley, passa o restante da sua carreira batalhando pela abolição da escravidão na Inglaterra. Sabe por quê? Porque na revelação da palavra, ele olhou para aquilo e falou, não é justo que alguém que também é alvo da graça seja escravo. E ele passa os 60 anos dele, cheio do Espírito, batalhando por algo que muda a história do mundo. Se você é um adolescente, eu quero te ensinar a teologia que lhe presta. A teologia que lhe presta não te faz um cristão domesticado, te faz alguém capaz de mudar a sociedade inteira, cheio do Espírito Santo. Peguei pesado demais? Tá tudo top? Posso continuar? Então tá bom. Agora, se a gente continuar olhando para Gênesis no capítulo 1, verso de número 3, você vai entender melhor o que eu estou falando. Gênesis no capítulo 1, verso de número 3, ele vai falar o seguinte: disse Deus, haja luz, fala luz. E houve luz, Deus viu que a luz era boa, e separou luz das trevas. E aqui você vai aprender a primeira coisa que Deus, ele mostra sobre ele. Toda vez que Deus vê algo vazio, ele preenche. Nick, por que eu preciso ir para o mercado de trabalho? Está vazio? Então está na hora de você preencher. Nick, por que eu preciso abrir um pequeno grupo? Um grupo de leitura bíblica? Um intervalo bíblico na minha escola? Está vazio? Tá, então preenche. Meu irmão, com a idade de 17 a 19 anos, eu gastei boa parte da minha adolescência indo para a rua pregar o evangelho. E a outra parte da minha adolescência invadindo as festas de terceirão que a galera fazia para ficar orando pelos enfermos. Existe uma vida fora do nosso templo de 4 paredes, onde a gente consegue ser luz do mundo e sal da terra. E a essência da palavra é que aquele que te criou, quando ele vê algo vazio, ele enche.
E eu quero, nesse entendimento, ir para Gênesis no capítulo 2, verso de número 7 com você. Você ainda está aqui comigo? Todas as pessoas que namoram nessa altura da pregação ficam muito chateadas. Então tá tudo bem. Não fica chateado comigo. Eu vou embora amanhã. Eu não vou saber se você está namorando ainda. Mano, teve um menino numa pregação. Eu preguei isso aqui tem um mês. O menino terminou com a menina no meio da pregação. Foi tão chato. Não, tá certo. Achei o máximo. Ela não. Ela ficou chateadíssima. Aí ela veio chorar e falou assim: você fez eu terminar. Eu falei: não, eu só te mostrei que você não deveria nem ter começado. Não estou errado. Eu não estou errado. Gênesis capítulo 2, verso número 7. Cara, eu estou sendo muito amoroso com vocês, porque se fosse meu grupo de adolescentes, velho, não adianta falar se o seu coração vai fechar. O seu pode estar aberto, mas o do amiguinho tem que continuar aberto. Não cheguei nem na metade da palavra. Meu Deus, meu tempo. Vamos. Gênesis capítulo 2, verso de número 7. Quem achou, fala cheio. Quem não achou, fala misericórdia. Então o Senhor Deus, obrigado por ligar a presença, boa. Você está em santidade? Então tá. Eu tenho que checar, porque se a pregação começar a ficar ruim, a culpa é dela. Não sou mais, ela está comigo agora, faz direito. Gênesis capítulo 2, verso número 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Eu acho que talvez você não entendeu, então eu vou te explicar. Quando Deus ele começa o mundo, ele faz céus e terra. A terra era sem forma e Deus cria o homem da onde? Mas perceba que até aqui Deus está criando com a sua palavra. E quando a gente fala formar, você vai usar o mesmo verbo que você usa para manusear algo. E a ideia que o autor está dando é que enquanto Deus cria tudo ao seu redor falando, para nos criar ele se inclina. E pela primeira vez o Criador, que nunca se moveu do seu trono, agora ele está encurvado, tocando em você. E quando ele te cria, ele faz uma segunda coisa. Ele olha para o homem e ele sopra. Sabe por quê? Porque tudo que você cria da terra é por definição vazio. Então ele precisa ser cheio. Cheio do quê? Fôlego de vida. E a partir do momento que é cheio do fôlego de vida, o homem passa a ser um ser vivente. Hype, vocês estão comigo ainda? Você já perdeu pro sono ou ainda não? Hype, tem muita gente que está existindo, mas não está vivendo. Você pode passar a sua vida inteira pegando um carro bom, morando num apartamento grande, casando com uma pessoa legal, e você vai passar os seus 80 anos de existência apenas existindo. Tem gente por aí que a gente está batendo palma que está morto. Meu irmão, as pessoas que eu encontro na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho, que não conhecem a Cristo, elas não estão vivendo, elas estão existindo. Existe uma urgência de eu entender que aqueles que estão mortos precisam ressuscitar em Cristo Jesus. Meu irmão, você já parou para pensar como a gente está um pouco esquizofrênico? A gente está batendo palma para pessoas mortas. Eu fui conversar com uma menina recentemente num caso, um casal bem famoso de influencer se separou. Não preciso falar o nome, mas aquela pessoa, ela falou assim: nossa, eu tô tão mal, porque aquele casamento me inspirava. Oi? Eu falei: não, porque eles tinham filhos lindos, e ela começou a falar. Eu peguei a menina para falar: dá aqui a mão, filha. A sua heroína é uma pessoa morta. Ela não está viva.
ela está morta. Não é que ela está morta fisicamente. Meu irmão, você está batendo palma para alguém que nem está correndo a mesma corrida que você. Porque Paulo vai falar em Colossenses: corra essa corrida como quem quer ganhar. Corre em Romanos por uma coroa incorruptível. Meu irmão, ela nem está inscrita na prova, ela está na plateia assim, ó. E você está correndo falando: nossa, sou seu fã, você não faz nada. Meu irmão, eu não tenho heróis mortos, meus heróis foram os mártires, os apóstolos e meus pastores, porque essas pessoas estão vivas. Eu não vou bater palma para quem está morto. Mas toda vez que eu leio esse texto, eu preciso ser cheio de uma incumbência. Gênesis no capítulo 2, verso de número 15, se você puder abrir, é o literalmente penúltimo versículo que eu lerei com você. Gênesis 2,15 fala: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar, fala cuidar, e cultivar, fala cultivar. E olha para mim, Deus não chega para o homem, cria ele e fala: vamos ter um tempo de mesa, vamos tomar um coffee, vamos aqui ter um hangout. O homem é criado e Deus coloca ele para trabalhar. Sabe por quê? Porque a linguagem de amor de Deus é trabalho. Deus não chama você para ser um filho preso num quarto, Ele te chama para ser um soldado. Deus não dá a quem Ele ama coisas que Ele não confia. Então Deus pega toda a sua criação, que Ele passa um capítulo inteiro e fala: eu te amo tanto que aquilo que é meu também é seu. Então seja bom mordomo disso. Hype, como bom mordomo você está sendo da sua escola? Hype, como bom mordomo você é da sua família? Da minha família? Se seu pai, sua mãe e seus irmãos ainda não tiveram um encontro com Cristo Jesus, vocês mesmos não têm uma frase? Nós devemos ao mundo. Se você repete isso, quanta ênfase você coloca em perseguir isso aqui? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho para sua família? Qual foi a última vez que você apresentou o plano de salvação para os seus pais? Qual foi a última vez que você apresentou o plano de salvação para as pessoas da sua escola? Qual foi a última vez que você pegou em intercessão por eles? Então como é que a gente repete algo que a gente não acredita? Eu não estou falando para você parar de repetir, eu estou falando para você entender a natureza do que você foi criado para fazer. E existe uma parte muito mais bonita nesse texto, onde eu quero que a gente encerre, em Gênesis no capítulo de número... Calma, eu vou tentar. Gênesis no capítulo 2, no verso... Não, errei. Achei. Gênesis no capítulo 2, verso de número 20. Não, verso de número 19. Gênesis 2, 19. Quem achou, fala achei. Depois que formou... Relaxa. Ele acabou de recitar um salmo no meu ouvido, foi muito lindo. Gênesis capítulo 2, verso 19. Quem achou, fala achei. Quem não achou, fala misericórdia. Se a pessoa do seu lado não está olhando para a Bíblia, bate a Bíblia na cara dela. Isso. Irmão, você vem para o culto para não olhar o texto? Gênesis capítulo 2, verso de número 19 fala: e depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria, e o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse. Ale, vem cá. O Alexandre é meu grande escudeiro e amigo de Deus, ungido pastor, homem do Senhor. Agora eu quero que você, não precisa bater palma para ele, ele não é tão especial. Especial é Jesus que morreu por você.
Quando a gente, eu não me aguento, né? Desculpa. Quando a gente olha para esse texto, eu preciso que você entenda o quão profundo é o que está acontecendo. Deus, ele cria toda a criação, e ele chega e fala assim, ó, homem, vem comigo, porque agora eu quero que você participe. Eu não quero apenas que você desfrute, mas eu quero te ensinar a natureza de quem eu sou. Qual é a primeira coisa que Deus faz em Gênesis 1? Deus, ele fala cria. A primeira forma que Deus se apresenta não é como Pai. A primeira forma que Deus se apresenta não é como Senhor. A primeira forma que Deus escolhe se apresentar no livro que Ele escreveu para si é Criador. E quando Ele se apresenta como Criador, Ele fala assim, ó, homem, está na hora de você entender quem eu sou. Então Ele chega para o homem e começa a pegar os animais. Então Ele chega no animal, vem cá, vira para o homem e fala, homem, esse aqui, qual é o nome? Rinoceronte. Rinoceronte, muito bom, senta aqui. Pega o outro animal, vai até o homem e fala, homem, qual é esse animal? Lêmure. Lêmure, tá bom. Pega um grande animal, vai até o homem e fala, homem, qual é esse animal? Guepardo. O homem, ele era míope nessa época. E enquanto ele está fazendo isso, talvez você não está entendendo o que está acontecendo. Mas, se você prestar atenção, Deus chega para o homem e fala assim, ó, ô filhão, vai lá e dá nome para eles. Sim ou não? Sim ou não? Não. E nem Deus chega e sai nomeando. O que Deus faz? Ele pega, leva até o homem e fala, dá um nome. Nick, eu não estou entendendo. O que a gente está perdendo de vista é que Deus não está dando uma ordem de trabalho. Deus está se debruçando para trabalhar conosco. Sabe quem já cozinhou com criança pequena? Que você leva um bebê de 2 anos para cozinhar, e aí você coloca a farinha, ele pega a farinha e faz o quê? Ele bate assim, ó, pá, ele pega na boca. Aí ele pega o ovo, você fala, quebra o ovo, ele quebra o ovo na parede. E você fica tipo, o que ele está fazendo? Só que você não chama ele para trabalhar com você porque o bebê é funcional. Esse bebê é um gênio da culinária. Com 3 anos ele faz uma panqueca incrível. Não é esse o objetivo. É porque um pai tem prazer em fazer as coisas com seu filho. E quando Deus nos chama para trabalhar, Ele não está mandando a gente fazer um trabalho distante, Ele está do lado trabalhando conosco. Quando Deus ele faz um convite para você ser luz na sua família, Ele não está te mandando numa missão como se Ele fosse um soldado, Ele está te pedindo para fazer algo com Ele, porque Deus se alegra em trabalhar conosco. Só que o que você talvez também não percebeu, é que no ímpeto de criar, Deus chega para o homem e fala assim, ó, eu já criei quase tudo, tem só uma parte que eu ainda não criei, eu não dei nome para isso aqui. Então homem, está na hora de você fluir na natureza do seu pai, porque o filho só pode fazer aquilo que ele vê o pai fazendo. Então agora que eu criei, está na hora de você co-criar comigo, e aquilo que está vazio, você vai encher. Aquilo que tem um espaço, você vai dar identidade para isso. E quando o homem nomeia a criação, ele não está só distribuindo nome para bicho, ele está trazendo identidade. Porque na cabeça de um judeu desse tempo, ele entende o contexto. Nome define futuro e destino de alguém. Seu nome não é só uma plaquinha que você escreve, seu nome é quem você é. Então Deus chega e fala assim, ó, aqui está vazio, enche de vida. Obrigado. Meu irmão, existe uma expectativa do Espírito. Toda vez que Deus vê algo vazio, você vai perceber que o Espírito começa a se mover sobre a face das águas. Toda vez que você para na frente de alguém que está precisando ser cheio do Espírito, existe uma agitação daquilo que está vazio ser cheio. Quem é que é filho?
filho de Deus. Então fica de pé. Hype. Existe uma santa expectativa em todos os lugares que você passa, de você ser o filho que vai soprar vida. Existe uma expectativa de que você flua na natureza do Pai que te criou. Eu posso contar uma história? Sim ou não? Sim ou não? Há aproximadamente 6 meses, eu fui numa viagem com o pastor Teófilo para a África do Sul. E a gente foi para uma cidade chamada Potchefstroom. Não é muito fácil de falar. E essa cidade, ela é um reduto de holandeses reformados que moravam lá. E a gente foi chamado como brasileiros para pregar numa reunião de crentes, com vários pastores, com vários líderes. E nessa reunião, um dos meus amigos chamado Josafá, nome bíblico, ele foi para pregar, e na hora que ele começou a pregar, o Espírito Santo começou a encher ele, e ele começou a falar em línguas no meio da pregação, e ele falou assim, aqueles que estão sentindo o Espírito Santo, fiquem de pé. E 1/3 do salão levantou, e o outro terço do salão ficou olhando com braços cruzados. E o Espírito Santo me trouxe à mente 1 Coríntios no capítulo 14, que fala que aquele que profetiza revela os segredos do coração, a ponto de que aquele que ouve se prostra chorando, sabendo que Deus está naquele lugar. E Deus falou, você precisa profetizar. Eu peço o microfone para ele. Eu vou subir porque tem gente que é anã. Tem umas meninas que estão assim, ó. Peraí. E enquanto a gente está nesse momento, pode deixar aí, tá tudo bem. Enquanto a gente está nesse momento, eu falo assim, Deus acabou de me dar um nome. E o nome que o Senhor me deu é o nome Yuri. Tem algum Yuri aqui? Levanta o menino. Calma, ainda não estou profetizando. Mas se for rápido, é isso que eu espero. E aí levanta um menino. Só que sabe quando aquela pessoa, ela está resistindo ao Espírito? Sabe quando Deus está no lugar e a pessoa está fazendo força para fingir que não? Ela está tipo... E eu falei, mano, eu vou entregar a palavra que eu tenho. Eu entro no corredor, na fileira que esse menino está. O Senhor fala, essa palavra não é para um, essa palavra é para 2 pessoas. Eu falei, tá bom, o Senhor vai, essa mesma palavra que eu vou agora entregar, ela é para uma segunda pessoa. E o nome dessa pessoa é Luca. Luca, cadê você? O amigo dele do lado dele levanta. Nessa hora o Yuri fica balançado, ele faz assim, ó. Se é de Deus eu não sei, mas ler o Facebook ele pode ter lido. E eu começo a ministrar. O Luca começa a ser levado com Jesus e chorar profundamente. O Yuri fica resistindo. Só que no meio desse momento, Deus me dá uma palavra certeira. Chama o Jonathan. Eu falo, Yuri, pera, cadê o Jonathan? Levanta a mão. Um cara do outro lado levanta a mão. Pum, no salão. Eu termino de falar pro Yuri. Eu fiquei chateado que o Yuri me negou. Falei, cara chato. Gringo chato do caramba. Nem fala direito inglês. Com todo respeito aí, nada contra, é que tá lá, né, tá traduzindo pro inglês, fica chata a situação. Aí eu falei, gringo chato, fui pro Jonathan e falei assim, Jonathan, é o seguinte, Deus me deu uma visão, são 4 crianças, quantos filhos você tem? Aí ele, tenho 3, exatamente, porque o 4º filho é um filho adotivo, e não que você vai adotar um filho adotivo, mas o Senhor está te dando as chaves de adoção nessa cidade, e você vai liderar o movimento de adoção dentro da igreja. E eu entreguei a palavra com raiva, porque eu estava bolado com o Yuri. Só que na hora que eu entrego essa palavra, o salão inteiro começa a gritar, tipo, yeah! E eu tô falando, acho que eles ficaram animados com a palavra. O Jonathan cai chorando de soluçar, e eu saio andando, e eu vou pegar outra pessoa, porque eu tinha mais uma palavra. O Josafá estava orando pelo Jonathan.
o Jonathan olha para ele, conta o que acabou de acontecer, e a gente chama ele de Jojo. Ele começa a gritar: Nick, Nick. Aí eu, quê? E ele fala isso em português para mim. Ele é dono do único orfanato da cidade, e esse orfanato é sustentado pelo governo, e ele é o representante legal da pauta de adoção em toda a região. E na hora que ele fala isso, eu entendo o que aconteceu com o salão. O salão inteiro pega fogo. E aqueles pastores que estavam resistindo ao Espírito, eles entram no momento onde eles falam assim, ó, aí não tem como negar, aí complicou demais. E nessa hora, eu não sei se você já viu isso, mas tem momentos que você consegue sentir o Espírito pairando sobre o lugar. É quase como se você conseguisse ouvir o som das muitas águas mexendo. E daquele momento começou as pessoas que nunca tiveram um encontro com o Espírito Santo ser cheias, e espontaneamente eles começaram a ser batizados no Espírito Santo. Ninguém impondo mão, era um caindo para um lado, outro caindo para o outro, gente rolando. E eu estou olhando para isso aqui, e o Espírito Santo começa a falar comigo: eu quero encher o espaço vazio. Hype, eu acho que você não está entendendo por que o Senhor te parou nesse final de semana. Isso aqui não pode ser só mais uma conferência que você passa o ano. Tem que ter uma expectativa. Tem que ter uma expectativa. Deus, eu estou aqui. Se o seu Espírito está sobre a face das águas, pode vir me encher. E nessa expectativa, eu preciso te falar que a conferência não começou ontem, a conferência começa na segunda. Porque aquilo que você recebeu da parte do Espírito, quando você entrar na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, está na hora do sopro de vida sair. Hype, a confirmação de que algo do Espírito aconteceu nesses dias, é que a gente colhe os testemunhos de salvação, os testemunhos de cura, e os testemunhos das pessoas sendo convencidas do pecado, da justiça e do juízo. Mas Hype, não tem como você encher se primeiro você não for cheio. E essa é uma noite que o Espírito Santo me falou que ele ia começar a se movimentar sobre o salão, e aqueles que têm fome iam beber, aqueles que têm fome iam comer, e aqueles que têm sede iam beber. Eu não sei se você tem a mesma expectativa que eu, mas eu me recuso a vir para cultos que são só bons. Eu não venho para ouvir boas pregações, eu não venho para ouvir bons louvores, eu venho para ser transformado, com a expectativa de que aquele que entrou na porta é diferente daquele que sai. Eu não quero ser um Nick melhor, eu quero ser um Nick mais parecido com Jesus. Só que antes da gente olhar para o Espírito Santo te encher, ele já está enchendo algumas pessoas. Continua bebendo e continua comendo. Deixa o vinho do Espírito te embriagar. Não há nada melhor do que ficar bêbado na presença do seu Pai. Meu irmão, eu espero que você perca a dignidade essa noite. Eu sei que a gente precisa aumentar o nível de fé no salão. Então, antes da gente orar por todo mundo, enquanto a gente estava orando e preparando no momento de louvor, o Senhor me deu algumas palavras específicas, e especificamente para a gente orar por algumas enfermidades.
você entenda que o que a gente vai fazer aqui não é um hype, porque a banda não vai subir e começar a fazer barulho. Ninguém precisa gritar no microfone, mas a presença e o poder de Deus estão aqui, e o nome de Jesus é suficiente. Se você tem um problema no seu coração, especificamente, que te dá pontadas ou insuficiência, e você não consegue fazer uma atividade intensa, porque parece que ele aperta, ou você sente pontadas, levanta a sua mão bem alto para poder te ver. Isso, alto e acena. Se você está perto de uma dessas pessoas, marca elas, porque você daqui a pouco vai orar por elas. Se você entrou nesse salão com alguma debilidade nos seus joelhos, principalmente no seu joelho direito, que você não consegue abaixar para ajoelhar, ou que você não consegue ficar de pé, ou fazer esforço correndo, você tem uma dor ou uma trava de movimento, levanta a sua mão para a gente orar. Se você está aqui nesse salão e você tem um problema de vista especificamente, você tem manchas na sua vista, talvez uma catarata, uma obstrução, você vê talvez nublado com uma película, como se fosse escuro. Se você tem cegueira parcial nos dois olhos ou em apenas um, levanta a sua mão alto. Se você tem surdez em algum dos seus ouvidos, parcial ou completa, você não consegue ouvir, ou parece que o seu ouvido está tampado, levanta a sua mão. Você que tem uma hérnia, especificamente na parte da lombar, mesmo você novo, você não é velho, e ela causa uma dor e uma debilidade de movimento para você, quem é você? Deixa eu começar a ficar mais específico agora. Tem uma pessoa aqui que ela tem uma doença autoimune, que é uma doença que ela batalha nos últimos pelo menos 5 anos, e que dependendo de do que você come, do que você faz, você fica muito doente, muito rápido, porque seu corpo começa a brigar com você. Quem é você? Levanta alto sua mão, bem alto, ali. Calma. Não, calma. Se você levantou a mão para qualquer uma dessas enfermidades, levanta a mão de novo, alto, com fé. Se você está próximo a uma dessas pessoas, você vai agora na direção delas para orar. Você vai impor a mão no ombro delas. Procura essa pessoa e vá até a direção dela e coloca a mão no ombro. Todos. Você não vai ficar esperando. Se você não consegue sair do seu lugar, você vai estender a mão na direção dessa pessoa. Seu pulso vai ser completamente curado, sua mão vai abrir, você vai conseguir fazer o movimento.
esquerdo especificamente. Você não consegue fechar a mão, você tem debilidade de movimento. Cadê você? Levanta a mão alto para mim. Eu sei que você está aqui. Lá? Tá. Se você está com a mão no ombro dessa pessoa agora, você vai começar a pedir pela presença do Espírito Santo sobre ela. E só pedir pela presença do Espírito Santo sobre ela. Mais. Se você tem um caroço ou qualquer tipo de tumor, um corpo estranho, você só vai colocar a mão sobre ele. E enquanto a gente chora, o Espírito Santo vai desmanchar ele, ele vai sumir totalmente. Continua pedindo pela presença do Espírito Santo sobre essa pessoa. Quando eu começar a orar, você vai começar a declarar cura pela autoridade do nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, nós oramos, todo espírito de enfermidade seja cancelado e amarrado pela autoridade do nome de Jesus. Enfermidade, vai embora. Dores, nós mandamos você embora pela autoridade do nome de Jesus. Ossos, voltem ao lugar agora. Músculos, voltem ao seu estado normal agora. Todo o sistema circulatório, todo o sistema respiratório seja completamente curado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo caroço e corpo estranho, suma agora. Em nome de Jesus. Corpo físico, volte ao seu estado original. Pela autoridade do nome de Jesus. Cegueira, embora. Surdez, embora. Olhos e ouvidos abertos agora. Em nome de Jesus. Amém. Agora, com respeito, você vai chegar para essa pessoa e você vai perguntar para ela se ela consegue testar a dor e procurar a dor. Faz o movimento, procura. Agora, Senhor. Se você já perguntou para essa pessoa, agora eu quero que você levante as suas duas mãos para mim. Se e só se, calma, você recebeu a oração agora e você consegue atestar que você foi completamente curado. Levanta sua mão para mim. 100%. Ali, o osso foi para dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Para a glória de Deus. Espera. Se você tinha surdez ou cegueira parcial ou completa, e você consegue atestar que você foi completamente curado, eu vou pedir para você ir falar com os líderes aqui do lado. Se você tinha algum caroço ou corpo estranho que sumiu enquanto a gente orava, eu também vou pedir para você vir aqui ao lado falar com os líderes para a gente poder testemunhar em breve. Só que agora eu quero fazer uma segunda oração por você. Se você tem qualquer tipo de enfermidade que a gente não orou, ou que a gente não especificamente chamou aqui no microfone, mas você está cheio de fé agora e você quer receber uma oração para a dor ir embora, talvez seja uma condição hereditária, não importa, Deus não é pequeno, Ele é grande, Ele consegue curar qualquer coisa. Eu quero que você levante a sua mão se você tem alguma condição e você quer receber uma oração por cura. Com fé. Se você está próximo a alguma dessas pessoas, eu vou pedir para você gentilmente ir na direção delas e colocar a mão no ombro delas. Deixe sua mão levantada até alguém colocar a mão no ombro. Se você está próximo a uma dessas pessoas, estende a mão na direção delas. Enquanto a gente ora agora, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Você vai perceber o medo indo embora. Que você nem
encheu, mas o Espírito Santo já está te enchendo. Para você andar na mesma estatura de Jesus. Você vai começar agora a pedir pela presença do Espírito Santo vindo sobre essa pessoa. Senhor Deus, pela autoridade do seu nome, nós chamamos agora o dom de cura sendo distribuído sobre todo esse salão. Distribui o dom de sinais e maravilhas agora, Senhor. Enche cada um dos seus filhos agora. Enquanto você ora, a presença de Deus vai te enchendo. E você vai começar a orar junto comigo, declarando cura pela autoridade do nome de Jesus. Em 3, 2, 1, pode começar a orar alto. Senhor Deus, nós chamamos a existência agora. Ossos no lugar, músculos no lugar, nervos de volta ao lugar original. Todo o movimento completamente restituído. Sistema nervoso, sistema sanguíneo, volta ao seu estado original agora em nome de Jesus. Todas as dores, embora. Espírito de enfermidade, embora. Cegueira, surdez, sejam completamente curados agora em nome de Jesus. Vista seja devolvida. Ossos e músculos completamente fortalecidos agora em nome de Jesus. Amém. E no mesmo entendimento, você vai pedir para essa pessoa testar agora e procurar. Procura dor, procura incômodo, testa o movimento. Se você não podia pular, pula agora. Se você não conseguir abaixar e ajoelhar, ajoelha agora. Se você consegue atestar que nessa segunda oração, calma, é legal, né? Nessa segunda oração você foi completamente curado. Levanta suas duas mãos para mim, por favor. 1, 2, 3, 4, 5 lá atrás, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, para a glória e honra do Senhor. Agora 20, foi? O que você tinha? Vem cá. Agora começa a ficar selvagem. Qual é o seu nome? Repete aqui. Meu nome é Davi e eu tinha tendinite nos 2 joelhos. O que você não conseguia fazer? Eu não conseguia agachar quando eu fazia alguma atividade física, quando eu jogava futebol, por exemplo. Os meus 2 joelhos, eles doíam muito e eu não conseguia fazer praticamente nada, até para andar. Você não conseguia agachar? Agacha. Não dói. Você está sentindo dor? Nem. Você conseguia correr? Você conseguia correr antes? Não? Fica de pé. Vai embora, sai, corre, bora, vai. Alguma coisa? Nada. Quem tinha surdez ou bloqueio na vista e você foi curado? Cadê você? Pode vir aqui. Tem pelo menos uma pessoa aqui. Cadê você? Vem. Vem aqui, ó. Você está achando que o reino de Deus é brincadeira? Meu nome é Luana e eu tinha 4,25 de miopia. O que você não conseguia ver? Muito longe, assim,
eu já não conseguia identificar, ou às vezes muito perto também. Você tá olhando ali, você tá vendo? 100%? Você na ponta. Antes você conseguia ver a mão dela? Não? Não? Faz um número aí na mão. 4. Faz outro. 1. Faz outro. 6. Faz outro. 10. Você conseguia ver antes? Agora você tá vendo. Ouve. Você tá ouvindo o som? Eu acho que você não tá ouvindo o som. Você tá sentindo a fé aumentar? Esse aqui é o padrão hype do que você tem que viver todos os dias na sua escola. Agora a gente vai fazer algo muito simples. Enquanto os instrumentos ministram, você vai estender suas duas mãos para frente. Não para cima, para frente, como quem recebe um presente. E você vai fechar os seus olhos. Sayarabasuka tatayarabashi. E com seus olhos fechados você vai esperar. Agora do que você esperar pelo seu Senhor. Os discípulos esperaram em Pentecostes por 10 dias. Espera por alguns minutos, sem abrir os olhos, com as mãos estendidas, esperando, com expectativa e com fome. O quanto de fome você tem, hype? O quanto de fome você tem para aquilo que o Senhor tem para sua escola e para sua família? Senhor, aumenta a nossa fé, aumenta a nossa fé. Sora batatayaraba shototoyororobosita tayaramaye. No nome de Jesus, seja cheio do Espírito de Deus. Se você está sentindo o Espírito Santo tocar o seu corpo físico, não é uma vibe, não é só um arrepio, mas está sentindo como se fosse uma eletricidade passando pelas suas mãos, um calor passando em você. Você consegue sentir isso de maneira clara, e você não está forçando ou você não está inventando. Quero que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. Só se você consegue sentir no seu corpo físico, vem aqui para frente. Continue esperando, Raio. Mais. Surabatatayarabashi.
começar a te tocar